Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Vamos lá para mais uma revisão nossa, agora a nossa revisão para a prova de história amanhã. Vocês podem ver que aqui atrás está meio diferente, outro vídeo que eu tinha feito foi no meu quarto, eu desci aqui, estava estudando lá, desci para cá. Mas o importante é a gente entender o conteúdo e tirar uma bela de uma nota 10 na nossa prova de história, beleza? Pessoal, o que vai cair? Na nossa prova de história vai cair cinco assuntos, se a gente contar com a frente B, muito importantes. Primeiro é a Revolução Puritana, depois atos de navegação, daí a República Puritana, o Jaime II, desculpa, e a Revolução Gloriosa, beleza? Só que se eu começasse a contar desde a Revolução Puritana, que é o nosso primeiro conteúdo, talvez vocês não iriam ficar muito contextualizados. Então eu vou começar um pouco antes para a gente ir acompanhando e quando começar o conteúdo que vai cair na prova, eu aviso vocês, beleza? Então vamos lá, essa nossa provinha de história tá um doce, tá um mel. Gabriel, mas não é muito conteúdo? Pessoal, é muito conteúdo, mas é um conteúdo que ele segue uma linha. Então não são conteúdos isolados que você tem que saber um pouco disso, um pouco daquilo. Você precisa saber uma sequência, beleza? Então vamos lá, desculpa, eu acho que o áudio tá meio estouradão, mas é porque eu tô gravando direto pelo notebook, beleza? Vamos lá, vamos entender. Pessoal, ali no século 17, na Europa vai começar a acontecer algumas revoluções. Revoluções essas que na sua grande maioria acontecia por parte dos burgueses, porque lembra que há alguns anos atrás a gente estudou que teve o período do feudalismo e ele teve a sua ascensão e depois ele caiu, e quando ele cai vai começar a surgir os burgos, que eram as regiões de comércio dos burgueses. Então os burgueses eles vão começar a fazer algumas mudanças, eles vão começar a fazer algumas revoluções. E uma dessas revoluções vai acontecer num dos países mais importantes da Europa naquela época, pessoal. Que país era esse? A Inglaterra. O que vai acontecer? A Inglaterra, ela estava lá sendo liderada pela sua rainha, a Rainha Elizabeth I. Beleza, a Inglaterra está lá, só que a Rainha Elizabeth I, ela vai morrer, ela vai falecer. Só que tem um problema, não é só que ela faleceu sem deixar filhos. Então, peraí, para ser rei não tem que vir da família real? Tem que, mas se ela morreu e não deixou filhos, quem que vai assumir? O parente mais próximo. Quem que era o parente mais próximo da Rainha Elizabeth I? Era o Jaime I. O Jaime I, ele, além de não ser anglicano, ele era católico, ele era escocês, ele não era nem inglês. Mas a Inglaterra precisava de um rei, esse rei precisava vir da família real, então o que eles vão fazer? Jaime I, vai ter que ser você mesmo. Só que daí eles já começaram errado, pessoal, porque além deles chamar um rei, que nem do país deles eles ainda chamam um rei que é católico. Então a população já ficou assim, isso aí não tá legal, isso aí não tá muito interessante não. Mas fazer o que? O povo precisava de um rei e o único disponível nesse momento era o Jaime I. Só que o Jaime I, ele só vai fazer borrada no governo dele. Por quê? Primeiro que ele era escocês, então ele vai usar a Inglaterra para enriquecer a Escócia. Então aí o pessoal já vai ficar muito bravo, porque ele vai usar toda a economia da Inglaterra e só mandando para a Escócia, que era o país dele. E ele era um rei absolutista, ou seja, ele falou, parlamento, fica na tua, quem manda aqui sou eu. Só que ele também não é de ferro, uma hora ele vai morrer, ele veio a falecer. E quem que assumiu? O Carlos I. Então, vem o Jaime I morre. Daí vem o Carlos I, que era filho dele, e aquela história, pessoal. Filho de peixe, peixinho é. O Carlos I vai ser igual ao pai, vai ser absolutista e vai botar o povo para trabalhar para a Escócia e o povo não vai gostar. E daí, a partir daqui, começa o nosso conteúdo para a nossa prova amanhã. É a Revolução Puritana. Gabriel, o que foi a Revolução Puritana? A Revolução Puritana nada mais foi que uma guerra civil que começou na Inglaterra, foi somente na Inglaterra, no ano de 1642 e ela vai durar até 1649. Isso foi a Revolução Puritana, pessoal. Foi uma guerra civil, mas guerra civil entre quem?
Bom, de um lado nós tínhamos a monarquia com o rei. Quem que era o exército que lutou pelo rei? Eles eram chamados cavaleiros. Na dúvida, a gente não sabe se vai pedir qual era o nome do exército. Vamos saber, conhecimento não pesa. Então, de um lado nós tínhamos o rei, que estava lutando com os cavaleiros, e do outro lado nós tínhamos o parlamento. E com quem que o parlamento estava lutando? Com os chamados cabeças redondas. Então a gente tinha parlamento de um lado, monarquia de outro, cabeça redonda de um lado e cavaleiros do outro. Quem que estava liderando o parlamento? E esse nome é importante, e esse nome a gente precisa decorar. O nome do cara era o Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell era quem estava liderando a Revolução Puritana. Bom, vai acontecer guerra, vai ser aí 7 anos de guerra, de 1642 a 1649, vai ser guerra, vai ser pancada e vai ser porradaria. No final, você vai perguntar, tá, mas a guerra começou, a guerra terminou, tem que ter um vencedor. Quem ganhou? O vencedor foi o parlamento. Mas espera aí, como que o rei perdeu para o parlamento? Pessoal, muito simples. O Oliver Cromwell, desculpa a pronúncia, ele era bom de guerra. Tanto é que eles vão até dar um nome pro jeito que ele fez. Ele criou um exército de novo tipo, em inglês New Model Army. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os cabeças redondas, que era o exército que estava lutando contra a monarquia, e vai organizar. O cara era bom, ele organizou e ele conseguiu vencer. Daí, pessoal, logo se ele vence e ele era o líder, ele vai se tornar o rei. Pessoal, não rei, porque para ser rei tem que vir da família real, lembra? Então ele vai se tornar uma espécie de imperador. Ele não pode ser chamado de rei, porque rei é quem vem da família real. Ele não vinha da família real, ele era um líder que tinha vencido. Então ele vai vir e vai assumir. Só que daí tem uns radical. O pessoal estava bravo com o Carlos I. Por quê? Eles tiveram que aguentar o pai do Carlos I, que era o Jaime I, que foi muito cruel, foi muito absolutista. Eles tiveram que aturar o Carlos I, que só fazia o povo inglês trabalhar para bancar a Escócia. Então eles estavam bravos. E eles falaram, Cromwell, já que você fez a revolução, já que você subiu no poder, mata esse Carlos I. E daí o Oliver Cromwell ali, pressionado, vai fazer o seguinte, Carlos I, você nem é mais rei, mas a gente vai matar você. E eles vão lá e matam. A partir daquele momento, o Carlos I morre, e quem que vai assumir a Inglaterra? O Oliver Cromwell. E ele vai assumir, lembra que a Revolução Puritana acabou em 1649. Então, de 1649 a 1660, nós vamos ter o chamado da República Puritana. E eu vou tomar um gole de água para a gente entrar nesse conteúdo de República Puritana, que é muito importante a gente saber. Pessoal, vamos lá. O que foi a República Puritana? Bom, deu a guerra lá da Revolução Puritana, que foi uma guerra civil que durou de 1646 a 1649. Foram 7 anos de muita encrenca na Inglaterra. E daí o Oliver Cromwell vai assumir. Por que ele vai assumir? Porque ele era o líder dos cabeças redondas que estavam lutando pelo parlamento contra a monarquia. Tá, o Oliver Cromwell ele assume e ele vai começar a República Puritana. E um dos atos mais importantes que o Oliver fez foi algo chamado ato de navegação. Pessoal, isso aqui vai cair na nossa prova. Isso aqui tem que estar tatuado na sua cabeça. O que é ato de navegação? Pensa o seguinte, a Inglaterra até hoje, ela é uma ilha. Porque ela faz parte do continente europeu? Faz. Mas ela é uma ilha. Ou você chega na Inglaterra de avião, ou você chega por água. Então o pessoal que fazia comércio com a Inglaterra, eles precisavam ir de navio. Naquela época não existia avião, pessoal, né? Então eles precisavam ir de navio ou abraçado. Ninguém vai nadando até a Inglaterra, então eles tinham que ir de navio. Só que era o seguinte, o que eles faziam? A Holanda fabricava navio. Então o que o pessoal pensava? Suponhamos que eu seja eu seja Portugal. Bom, eu tenho que fazer comércio com a Inglaterra. Eu não quero gastar para fazer o navio. Então eu vou alugar da Holanda e vou para a Inglaterra. Só que o Oliver vai falar, opa, não mais. Ou quem vai fazer comércio com a Inglaterra tem que alugar os nossos navios ou fabricar os seus. Da Holanda não vai entrar aqui. Então o pessoal falou, bom, então vamos ter que começar a alugar para não precisar construir. Então o pessoal vai começar o quê? Alugar da Inglaterra, pessoal. Eles vão alugar navio
e vão para continuar o comércio com a Inglaterra. A Inglaterra era um mercado muito grande, então o pessoal, para não perder o comércio com a Inglaterra, eles vão começar a alugar o navio. E daí, pessoal, a Inglaterra ficou com o pacote, porque eles ganharam dinheiro, rapaziada, eles forraram. Por quê? Porque todo mundo queria fazer comércio com a Inglaterra e pouquíssimos queriam construir os navios, então todo mundo tinha que, todo mundo não, mas a grande maioria, alugar os navios da Inglaterra, beleza? O que vai acontecer? O Oliver Cromwell vai liderar a Inglaterra de 1649 até 1660, como é que é chamado isso? República Puritana. Daí, ele vai morrer, ele vai falecer. Quando ele falece, tem o filho dele. Só que, pessoal, o filho dele, assim, não era igual ao pai, né? O filho dele não tinha, o filho dele não era arrojado como ele. O nome do filho dele, a título, era o Ricardo Cromwell. Só que ele não era arrojado. Então o parlamento vai falar, você vai ter que sair, cara. Por quê? A gente tem que pensar que o Oliver Cromwell, ele fez bem para a Inglaterra. Mas lembra que ele derrubou um rei absolutista, que era o Carlos I? Só que ele se tornou o imperador absolutista. Aí é ruim. O cara entra com o governo falando uma coisa e dele muda, vira outra. Então, o pessoal gostou, até que gostou, porque a Inglaterra ganhou um pouco de dinheiro, ganhou bastante dinheiro. Mas ele foi absolutista, ele não obedecia muito o parlamento. E daí ele vai morrer, vai entrar o Ricardo Cromwell. Daí o Ricardo Cromwell, vão falar assim, se o Oliver foi um absolutista e a gente não tinha força para derrubar ele, esse filho dele pode ser que seja. E a Inglaterra estava cansada de rei absolutista. Então o que eles fizeram? Chegaram e falaram pro filho do Oliver, olha, você não aguenta pressão não. Você não aguenta liderar esse país. E o bananão vai fazer o quê? Vai sair. Ele vai falar, bom, não aguento, eu vou sair. Quando ele sai, quem que vai entrar? Eles não podiam ficar sem alguém para governar. E eles precisavam de um rei. Mas, poxa, o filho do Oliver não serve para ser nosso rei. E a gente precisa de um rei. Então o que eles vão fazer? Eles vão voltar com os Stuarts. O que eram os Stuarts? Era a família lá da Elizabeth I, lá do Jaime I. Lembra? E quem que eles vão pegar? Eles vão pegar o Carlos II. Mas, Gabriel, eles são muito burros. Eles viram que o Jaime I foi absolutista. O Carlos I foi absolutista. Por que eles vão pegar o Carlos II? Pessoal, tinha que ser da família real. Era o único. Então eles vão lá. Pega o Carlos II assume no final da República Puritana, ou seja, ele assume em 1660 e dele vai ficar 25 anos no poder, até 1685. Ele foi de arrasta para cima, quem que vai vir? Vai vir o irmão dele, o Jaime II. O Jaime II então vai assumir quando o Carlos II foi de arrasta. Então ele vai assumir de 1685 a 1688. Só que ele foi absolutista pra caramba também, o Jaime II. Então o parlamento vai falar, amigão, aqui não é a casa da mãe Joana. Você não pode fazer o que você quer. Então o parlamento vai deixar ele por 3 anos e vai tirar. Vai tirar? Vai tirar. Eles não vão aguentar, vão falar, não, Jaime II, você não serve para ser nosso rei, você é absolutista, e já teve o Carlos I que foi absolutista e a gente arrancou a cabeça dele fora. Então faz o seguinte, fica quietinho, cala sua boquinha aí e sai daqui. Então o Jaime II ficou somente 3 anos no poder e parou de ser rei da Inglaterra. Só que o Jaime II ele teve uma filha e o pessoal precisava de rei, porque um rei para a Inglaterra não era só alguém, sabe, não era só alguém que governava, o rei era um símbolo, então eles precisavam de um rei. Então o Jaime II eles não gostaram. Ele tinha uma filha. Que filha era essa? Acho que a apostila nem traz o nome dela, mas essa filha dele casou com um homem chamado Guilherme de Orange. O Guilherme de Orange, ele vai ser o novo rei da Inglaterra. Então vamos começar do começo. Veio o Jaime I. O Jaime I morre, vem o Carlos I. O Carlos I é decapitado, vem o Oliver Cromwell.
O Oliver Cromwell morre, vem o filho dele que não aguentou muita pressão, vai vir o Carlos II. O Carlos II morre, vem o irmão dele, o Jaime II. O Jaime II vai ficar 3 anos e o parlamento vai mandar ele embora. Ó, você tá demitido. Daí o Jaime II, esse tinha uma filha, e o rei da Inglaterra vai ser quem? O esposo dessa filha, o Guilherme de Orange. Só que o parlamento chegou e falou, ó, Guilherme, você vai ser o nosso rei, mas você não vai fazer o que você quiser. Você vai ter que assinar o que eles chamaram de Bill of Rights, que seria a Declaração de Direitos. Então, a apostila, ela vai até começar, acho que no começo do capítulo, ela vai falar assim, o rei que reina, mas não governa. Por quê? Porque ele só estava lá reinando, mas ele não governava, pessoal. Então, quem que vai governar a Inglaterra? Vai ser o parlamento, só que o Guilherme de Orange, ele vai estar ali porque eles precisam de um rei, eles têm muito dessa questão do simbolismo, então eles têm o Guilherme de Orange, que é o rei lá deles, mas quem governa, quem faz as leis, quem manda e desmanda é o parlamento, beleza? O rei tá lá, mas por um símbolo mesmo. Tanto é que, pessoal, aqui que vai começar a república parlamentarista, né? E é o que acontece na Inglaterra até hoje. Então você vê que a família real, ela não tem um poder governamental. Ela é um símbolo, mas quem governa o país é o primeiro-ministro do parlamento. Então é o parlamento quem governa o país até hoje. Entendido, pessoal? Essa é a nossa parte da frente A. E daqui a pouquinho eu volto com a frente B. Beleza, pessoal? Tamo junto. Até a próxima.